logo com as informações do Papão da Curuzu, do Paysandu Esporte Clube, na Sentinela Esportiva de hoje. Abraço, muito boa tarde, amigos da Sentinela Esportiva. Vamos falar do Paysandu. Nesta quarta-feira, mais um dia de trabalho para os jogadores do Paysandu. Tem que honrar os compromissos com esses jogos que vem pela frente. Tanto esse jogo do domingo, onde o Paysandu irá jogar contra o Curitiba. Tem que honrar a camisa do Paysandu jogando contra o Amazonas e honrar a camisa do Paysandu jogando contra o Atlético. Essa história de querer abrir jogo para o Curitiba, prejudicar o Clube do Remo, gente, isso aí é irresponsabilidade, isso é falta de profissionalismo. O Paysandu tem que pensar em si, o Paysandu tem que pensar, sim, na mancha que vai ficar para o clube no Brasil. O Paysandu, vergonhosamente, nessa competição, não saiu, salvo engano, 2 vezes da zona do rebaixamento e passou todo esse tempo na lanterna. Infelizmente, é isso que temos que falar. Agora, essa história de querer abrir jogo para prejudicar o Clube do Remo, paciência. Nós estamos trabalhando aqui para um clube profissional. Estamos falando aqui do Paysandu Esporte Clube, um time que tem um respeito nacionalmente. Não estamos falando aqui de time de pelada não, gente. Calma, o que é isso? Pelo menos eu vejo que no Paysandu tem profissionais que devem honrar as calças que vestem. E não essa história de querer prejudicar o Remo e vai abrir para o time do Curitiba. Pare com isso. Isso é pensamento muito pequeno para um clube tão grande como o Paysandu. Agora, com relação a essas conversas que eu ando escutando, inclusive eu tomei conhecimento com relação aos jogadores que a diretoria pretende permanecer para o ano que vem. Em torno de 16 jogadores, falou o Roger Aguilera, que é o atual presidente do Paysandu, e também o Alberto Maia está assinando embaixo, ele que vai fazer parte desta comissão de futebol. Alberto Maia, sinceramente, com todo respeito ao seu trabalho, onde você vai filtrar para ficar com 16 jogadores desse atual plantel para o ano que vem? Eu quero que você prove para mim e para o torcedor a qualidade desses jogadores que você vai tirar para permanecer no Paysandu. A situação financeira é porque vocês não têm condições de contratar um novo plantel para o Paysandu, aí eu me calo. Eu vou me calar porque realmente vocês não têm dinheiro para contratar um plantel novo. Eu me calo. Mas vocês chegar aqui, querer colocar na cabeça do torcedor que hoje no plantel do Paysandu tem 16 jogadores de qualidade para disputar a Série C do ano que vem, sinceramente, aí eu tenho que rasgar todo esse tempo que eu tenho de trabalho na crônica esportiva e tenho que me considerar burro, idiota. Vamos trabalhar com seriedade. Chegam, falam aqui, vamos deixar o torcedor bem informado. 16 jogadores ruins. Vocês não têm como tirar 16 jogadores de qualidade para permanecerem no Paysandu para o ano que vem. Sinceramente, eu desafio vocês me mostrarem quais os 16 jogadores que vocês vão deixar nesse plantel para poder disputar uma Série C com dignidade no ano que vem. Paciência, né? Mas vamos aguardar. O torcedor está aguardando aí também para ver o que vocês vão fazer. Bom, o técnico Inácio Neto, ele continua trabalhando com os jogadores do Paysandu para esse jogo do domingo, os ingressos à disposição do torcedor. Aí mais uma vez eu vou aqui ratificar o que eu venho falando. Pô, gente, tinha que comprar até dia 8, não sei o que, é o valor. Pare com isso. Vocês não estão tendo, sabe, condições de estar exigindo muita coisa do torcedor. Coloca um preço promocional, 10, 15 reais, no máximo 20 reais. Paysandu não tem mais condições de avançar para lugar nenhum. Ainda estou com essa história ainda. 20 reais arquibancada, 40 cadeira, pronto. Ou 10 reais arquibancada, 20 a cadeira. Estou pensando que o torcedor vai encher a Curuzu? Paciência, né, meu irmão? Então vamos aguardar, porque realmente está pegando para o lado do Paysandu Esporte Clube e a diretoria vai definir se o Frontin irá ficar ou não para o ano que vem. Essa foi minha participação falando do Paysandu aqui na nossa Sentinela Esportiva. Aquele abraço a todos, uma boa tarde. Ainda sobre esse caso, obrigado Fantástico Magno, sobre o Frontini.
O Frontini é um profissional que veio ao Paysandu, um executivo de futebol, que tem aí uma experiência no futebol nacional, foi ex-jogador, é ex-jogador de futebol, foi atleta profissional, e a gente sabe que pegou já praticamente o Paysandu com esse casco, com esse barco todo furado, já afundando. E, infelizmente, o Paysandu passou por toda essa situação. O que chama a atenção é esta definição da comissão que vai estar à frente do Paysandu agora nesses próximos dias, principalmente visando esta transição de 2025 para 2026, e que precisa ser uma transição consciente, uma transição com sabedoria, inteligente, porque dinheiro no Paysandu a gente não sabe de onde vai vir. Se a turma vai meter a mão no bolso, se vai ter algum empresário aí grande que vai começar a tirar dinheiro da sua empresa, da sua conta pessoal e colocar dentro do Paysandu, porque já deu a entender que o presidente do Paysandu teria colocado a opção de SAF para o Paysandu Esporte Clube, mas dentro do Paysandu essa ainda não é uma opção que é bem quista pelos demais bicolores. Então, por isso, ele deu uma recuada, agora chamou os ex-presidentes, ex-dirigentes para estarem ao seu lado, para fazer esta junta governativa e administrar o futebol profissional do Paysandu. Em meio a isso, a indecisão se fica ou não com o Carlos Frontini para o restante dos anos. No caso, um contrato por mais uma temporada até o final do ano que vem. O que se sabe foi a definição da saída do Márcio Fernandes e a chamada do futebol, do departamento de base de coordenação de auxiliares técnicos do Inácio Neto para o futebol profissional do Paysandu. Tudo isso dentro do Paysandu Esporte Clube está de uma forma muito mal explicada e também, principalmente, muito mal planejada. O Paysandu, nesse momento, precisa ver o que quer, o que precisa e o que tem condições de fazer, com o dinheiro que tem e com a perspectiva financeira para 2026. Porque contar com a ajuda financeira de abnegados, conselheiros, algo já muito falado no nosso futebol paraense, isso é passado. Isso é uma coisa que não se deve mais ter no nosso futebol atual, principalmente aqui no nosso futebol paraense. Outro ponto também a levantar para vocês. Qual a motivação que o Paysandu Esporte Clube terá para esses próximos 3 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro? O Paysandu pega o Coritiba. E essa informação de bastidores que a torcida estaria pedindo para os atletas entregarem para o Coritiba, até porque o Coritiba vencendo o Paysandu, praticamente ele já antecipa a sua classificação à Série A de 2026. Detalhe não garante o título, mas vencendo o Paysandu nesse domingo em Belém, já garante seu acesso de forma antecipada. E o Paysandu não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro, apenas pela honra, apenas por questão de cumprimento de tabela, mas o Paysandu pela grandeza que tem e principalmente, gente, esses atletas que vão estar em campo, comandados agora pelo Inácio Neto, que é um especialista em futebol de base, em trabalhar com esses garotos, ele sabe muito bem que a vitrine que é o Paysandu, mesmo nesse momento rebaixado, pode ser importante para esses garotos do Paysandu mostrar um bom futebol. Dizer que, olha, eu estou aqui. Eu estava esquecido pelos 3 técnicos anteriores, mas eu estou aqui. Eu tenho qualidade, eu tenho vontade, eu quero aparecer, eu quero ser atleta. Então, é um momento, por um outro lado, um final de temporada desastroso para o Paysandu, mas olhando por uma outra vertente, é um começo para esses garotos, principalmente da base do Paysandu Esporte Clube. 3 jogos, 3 oportunidades do Paysandu, pelo menos, colocar esses garotos à prova nesta reta final da Série B do Brasil. E por falar em jogadores, o Magno trouxe um outro ponto. 16 atletas desse elenco do Paysandu Esporte Clube, segundo a fala do presidente Roger Aguilera, disse que tem contratos e outros interesses da diretoria em permanecer para 2026. Bora botar algumas situações para a gente tentar pelo menos entender o que o presidente quis dizer com isso. Primeira coisa de tudo, gente, se for por um lado
de um pensamento, de se analisar que o Paysandu vai economizar se permanecer com alguns atletas, em vez de reformular quase que 85% deste elenco, eu até entendo. Agora, pelo critério técnico, a gente tirar 16 jogadores desse elenco do Paysandu de 2025 para 2026 é difícil. É muito difícil. Por isso que o Paysandu precisa reformular quase que 85% este elenco. São poucos. Poucos que talvez poderiam ficar. Vou pontuar alguns, só dois. Vou pontuar dois. O Maurício Garcês e o jogador Thalisson. Não vai ficar nenhum nem outro. Então, infelizmente, o Paysandu precisa de uma reformulação e não pensar no critério de imaginar, talvez, que o Paysandu vai economizar para a temporada de 2026, permanecendo com uma base desse elenco. Sim. E na parte esportiva? E no critério técnico? O Paysandu está quebrado. Está quebrado, muito mal qualificado. E mais, o que o torcedor nesse momento quer saber, você que me acompanha aqui na TV Marajoara e nas nossas redes sociais, você pode participar desse número aqui, ó, 98390-1000. Qual é a prioridade do Paysandu nesse momento? É reformular o elenco? É tentar extrair algo de positivo desse elenco do Paysandu que já vimos que não tem condições? A comissão técnica já mudou. O que você acha? O Inácio tem cacife, tem casca para nesse momento difícil do Paysandu de segurar essa barra? De segurar essa barra de concreto, posso dizer assim, na costa dele e caminhar para o 2026? Tudo isso a diretoria do Paysandu precisa sentar, analisar e ver os dois lados da moeda. O critério técnico, esportivo e também a parte financeira. Porque o Paysandu Esporte Clube, nesse momento, precisa muito mais organizar a casa do que já planejaram em 2026. Ver o que tem, ver o que não tem, o que dá e o que não dá. O que vai ter perspectiva de melhor ou não. Porque o Paysandu, um rebaixamento não é o fim do mundo. Concordo com todos que falam isso. Porém, um rebaixamento para uma Série C, no atual momento que o futebol brasileiro vive uma transição muito grande nessa parte estrutural, financeira dos clubes. Por exemplo, tem clubes na Série C de 2026 garantidos, junto com o Paysandu, que tem muito mais estrutura e vão ter muito mais potencial financeiro em 2026 do que o próprio Paysandu Esporte Clube. Em grandeza de clube é uma coisa. O Paysandu é gigante. O Paysandu é clube de Série A. Mas, financeiramente, estruturalmente e, nesse momento, administrativamente, o Paysandu é um time pequeno. Não é a torcida que fez isso. Não são jogadores. Porque ninguém pediu para estar aqui. É a diretoria do Paysandu que planejou um 2026 totalmente errado. Houve acertos, sim, mas foram mínimos. Foram muito mais erros do que acertos. Por isso, o Paysandu chegou aonde chegou nesse momento.